que fazer, né? Quais são as aquisições, compras necessárias para poder viajar, e todas essas discussões, né, sobre o que fazer, quando fazer cada coisa da sua viagem, quando planejar, quais os custos que são necessários, quais são os recursos necessários, adquirir um passaporte se for viagem para fora do país, ou comprar uma passagem, ou arrumar o seu carro para poder viajar, comprar algum tipo de roupa especial, uma mala, são recursos necessários que você precisa se planejar dentro do orçamento que você tem e do tempo disponível, avaliando os riscos da viagem para você aproveitar melhor a sua viagem. Então, gerenciamento de projetos é uma disciplina que você pode aplicá-la entre os seus familiares, para poder melhor gerenciar e usar os recursos que você tem disponível para aproveitar mais daquele seu tempo, sem frustrações, né, sem tantos conflitos e etc. Quando a gente fala para projetos de empresas menores, como o seu caso, você trabalha, né, com o campo da parte de elétrica, essas coisas, né? Certo. Então, e outras, né, e outros temas, você precisa planejar melhor os recursos que você tem disponível, o tempo do seu cliente, né, a qualidade dos produtos que você vai comprar, otimizando tudo isso, analisando isso de forma integrada, o que fazer, quando fazer, como fazer, qual o padrão de qualidade que você tem que colocar, se planejar, fazer um bom, se não for um contratozinho formal, um bom documento que estabeleça o que o cliente quer, especificando os requisitos de cliente, o que você pode entregar em função da sua experiência. Coloca isso no papel, organiza direitinho, entrega para o cliente, e assim você demonstra profissionalismo, né? Aqui Ok. na formação, a gente vai falar de ferramentas mais complexas, talvez, que para o seu público, mas você pega essas ferramentas e adapta para o seu público também. Coloca numa linguagem mais simples, menos informação, que talvez não interesse tanto para o seu cliente nem para você, mas você demonstra profissionalismo, organiza os recursos necessários. Perdão, gasguei aqui com essa língua. Organiza os recursos necessários para fazer aquilo que você tem que fazer com um bom padrão de qualidade, fazer uma boa compra, sugerir ao seu cliente boas compras para você. Boas compras significa com qualidade dentro daquilo que ele pode, né? Orientando-o para melhor entregar o seu produto, que é o seu serviço, dentro de um prazo, sem riscos, com uma boa comunicação. Daí a gente vai discutir alguns desses elementos para melhor gerenciar o seu projeto, os recursos necessários para que o seu projeto alcance o objetivo do cliente e o seu, né? Também, porque o cliente tem que ganhar e você também, né? E é isso que a gente vai discutir, fundamentos de gerenciamento de projetos. João, seja Ok. bem-vindo. Ok, muito Miguel, obrigado. está no nosso prazo? Seja bem-vindo. Miguel, já pode abrir? Já pode sim, podemos começar. Podemos começar? Daí eu esclareço para o João, para o Edson, né? A, a Branca abriu a tela também, para o Batista, tá bom? Bom, vamos lá. Eu vou compartilhar com vocês uma apresentação para explicar com um pouco mais de detalhes, né? Mais formalmente, né? Mostrando quais são as ferramentas, quais são os conceitos e em cima de quais conceitos nós vamos trabalhar para orientá-los no quesito, naquilo que nós queremos passar como mensagem, né? Quais o valor agregado numa formação como essa, que é a de estudarmos um pouco sobre as boas práticas de gerenciamento de projetos para alcançar os objetivos, como eu coloquei para o João agora, né? Os objetivos especificados tanto por vocês quanto pelo seu cliente, né? Então, pessoal, como o Miguel já apresentou para vocês nas apresentações, na publicação, né, de chamada para a abertura dessa formação, que se inicia na semana que vem, não, na semana que vem não, perdão, na semana do dia 18 de novembro, aqui eu vou falar um pouquinho sobre quais são os objetivos dessa formação e quais são os benefícios para os profissionais, né? Que estão interessados nesse tipo de
de formação. Pessoal, em linhas gerais, deixa eu passar aqui. Em linhas gerais, quem procura esse tipo de formação, antes de falar da formação, pessoal, eu esqueci de me apresentar para os que estão presentes. Nessas apresentações do Miguel, né, divulgação da formação, ele apresentou um pouquinho sobre o meu currículo, mas para quem está aqui presente e não teve tempo de abrir com detalhes, eu sou engenheira eletricista por formação, mas fiz o meu doutorado e pós-doutorado, doutorado na Escócia e pós-doutorado na USP, que é uma das maiores universidades aqui do Brasil, em engenharia de produção. E fiz uma dezena aí de cursos de curta duração, em gerenciamento de projetos, fiz muito trabalho também com mapeamento de processos em busca, né, de melhorias, tá? Nos resultados dos processos, otimizando os processos, e quando a gente fala de processos, nós estamos falando dos recursos utilizados, das pessoas que vão trabalhar nesses processos, dos equipamentos, dos sistemas. Então, o meu trabalho era analisar tudo isso, otimizar tudo isso, para ao final nós alcançarmos melhores resultados para o dia a dia, para a rotina da empresa. Trabalhei muitos anos também com programas de qualidade, implantando programas de qualidade. Fui, por muito tempo, auditora líder no sistema, na implantação e manutenção dos sistemas de gestão da qualidade para a certificação ISO 9001. E depois comecei a trabalhar com capacitações, dando cursos para vários MBAs. Aqui no Brasil nós temos uma instituição chamada Fundação Getúlio Vargas, FGV, que é uma das maiores do Brasil. Sou professora dessa instituição. E em Angola, em 2008, eu montei o primeiro MBA em gerenciamento de projetos de Angola. Fui coordenadora e professora de 2008 até 2022, tá? Nessa instituição de formação para alunos, né, de MBA em gerenciamento de projetos. Em 2008, 2010, formamos a primeira turma, e os alunos da primeira turma, né, especialistas em gerenciamento de projetos formados aí em Angola, montaram o primeiro grupo aí de pessoas interessadas, né, em se juntarem para discutir as boas práticas de gerenciamento de projetos, montaram uma associação de gerenciamento de projetos, e eu, que no Brasil era diretora de eventos do PMI Brasil, perdão, PMI São Paulo, que no Brasil nós temos 13 capítulos, ou seja, escritórios de gerenciamento de projetos pelo PMI, e em São Paulo é um dos maiores. Eu era diretora desse capítulo, eu ajudei a turma de Angola a se organizar para montar o primeiro PMI, e sugiro até que conheçam um pouco, né, se aproximem também, sobre o PMI de Angola, e montaram o primeiro PMI, acho que ali por 2015, 2016, tá? Então, eu já tenho um contato com vocês, angolanos, empresas angolanas, desde 2008. E estou aí junto com o Miguel, nessa parceria com a Miro Acad, trazendo formações de mais curta duração, como essa, formação de fundamentos em gerenciamento de projetos, que tem como proposta iniciarmos, né, essa discussão no dia 18 de novembro. É um curso aí de 18 horas, para ajudá-los a entender o que significa gerenciamento de projetos, como o profissional, né, pode, de qualquer carreira, tá? De qualquer nível também, né, empresarial, pode ascender na carreira, na sua carreira, né, desenvolvendo as competências em gestão de projetos. Então, nós vamos discutir bastante essas questões acerca das competências necessárias para que esse profissional possa ascender na sua carreira, e para que esse profissional, já dentro de alguma instituição em Angola, possa contribuir para que essa instituição também gere melhores resultados para os projetos. É óbvio que se você se a probabilidade de ascensão na carreira, ela é maior, porque você começa a discutir mais tecnicamente como ajudar a empresa a alcançar melhores resultados. E é isso que, em linhas gerais, nós também vamos discutir na formação de fundamentos, que é proposta pela Miro Acad, que é a parceria que eu faço com eles, né, já há algum tempinho, tá?
Compreender que a gestão de projetos é uma competência transversal e multidisciplinar. E isso também é uma vantagem competitiva para quem busca esse tipo de formação. É entender que quando nós discutimos sobre os benefícios das boas práticas, de implantar as boas práticas de gerenciamento de projetos na sua empresa, nós estamos falando que esse profissional vai se capacitar e entender um pouco conhecimentos multidisciplinares, transversais dentro da sua organização, tendo ele que entender um pouco sobre custos, entrando um pouquinho na questão financeira, entender sobre análise de viabilidade, tá? Daí as análises de viabilidade, elas também são multidisciplinares. Análise de viabilidade ambiental, análise de viabilidade trabalhista, análise de viabilidade técnica, que depende da natureza do projeto que você está envolvido. Você tem que conhecer tecnicamente análise de viabilidade jurídica, porque às vezes o projeto é inviável sob o ponto de vista jurídico, legal, porque as dificuldades e as restrições na localização que você pretende implantar um projeto são tão grandes que inviabiliza o projeto, tá? Então, entender um pouco sobre isso é o papel do gestor. Tecnicamente, não. O bom gestor, ele gerencia os recursos humanos, especialistas, fazendo com que eles se conversem, busquem as informações necessárias para aquele projeto naquele local. Então, o gestor, ele integra a equipe, ele não precisa conhecer tecnicamente e profundamente, mas ele precisa conhecer transversalmente sobre diferentes temas, ambiental, trabalhista, contratação de fornecedores, ele precisa saber ler contrato. Quem elabora um contrato é um advogado, é um jurista, mas o gestor de projetos precisa saber conversar com o técnico que vai passar algumas especificações do serviço ou do produto que vai ser entregue para o cliente, passa essas informações legais para que o advogado traduza aquelas informações sobre o produto em termos de contratos. Eu vou entregar um produto X com estas características técnicas dentro desse prazo, e tudo isso tem que ser bem escrito dentro do contrato para que isso não gere futuramente pleitos para a empresa ou consequências jurídicas para o responsável por aquela entrega daquele produto ou serviço para o cliente. Então, o gestor de projetos ele precisa saber, pelo menos, ler contrato e conversar com especialistas para traduzir aquelas informações, os requisitos do produto ou serviço, para que o advogado escreva um bom contrato. O gestor de projetos precisa saber conversar com pessoas, lidar com sentimentos, entender quais são as competências necessárias a serem desenvolvidas pela equipe de projeto, porque ele precisa equilibrar isso daí para que ao longo de todas as fases do projeto nós alcancemos os nossos resultados. Então, lidar com conflitos, comunicar-se bem, entender como é que eu vou gerenciar pessoas com personalidades diferentes para que elas se conversem, né, para que o nível de conflitos ao longo de projetos, se acontecer, eles sejam trabalhados de tal forma que não prejudique o resultado final. Então, isso é uma competência do gestor de projeto, uma habilidades humanas que ele tem que desenvolver. Falei das habilidades financeiras sobre custos, falei das habilidades jurídicas, falei das habilidades humanas de comunicação, as habilidades de contratação de fornecedores que atinjam o perfil, que sejam responsáveis. Então, como conversar com os fornecedores, respeitando a autonomia do fornecedor, mas também impondo as regras da empresa para que o fornecedor também respeite e trabalhe alinhado e em sintonia com as diretrizes estratégicas, com os valores da sua empresa. É uma competência do gerente de projetos também, certo? Análise de riscos é o gestor de projetos que tem que avaliar. Será que, mesmo tendo escrito em contrato as cláusulas bem elaboradas com o fornecedor, ele vai entregar? Que sinais o fornecedor está me dando de que ele não vai conseguir
alcançar aquelas promessas que foram feitas inicialmente? Como eu devo me preparar e me prevenir para que as consequências, né, de uma não entrega não abalem muito os resultados finais do projeto? É uma outra habilidade. Então, essa competência transversal a gente acaba discutindo, né, ao longo da formação de fundamentos em gestão de projetos. Lembrando, é uma formação de fundamentos, tá? Como eu disse para vocês, eu elaborei, coordenei e dei aulas para um MBA em gerenciamento de projetos de 360 horas. Então, isso que a gente vai falar em 18 horas, eu detalho, abro, especificando várias ferramentas, discutindo várias normas, práticas, exemplos em cursos que, ao longo da formação, dão 360 horas se for para um MBA. Então, Fundamentos vai passar para vocês essa ideia de quais são as competências, quais são os conhecimentos necessários, de que forma integrada vocês deveriam trabalhar, tá? Para saírem do curso de Fundamentos estimulados e interessados a buscarem outras formações, como a Miro Acad oferece, a formação para aprenderem a desenvolver a metodologia em gerenciamento de projetos, que é um curso mais profundo. Aí a gente vai estudar maturidade, ferramentas, né, para vocês desenharem a maturidade em gerenciamento de projetos de cada um dos profissionais da empresa. Daí tem uma outra formação da Miro Acad, que é planejarem e implantarem um PMO, que é o Project Management Office, que em português é o escritório de projetos. A partir da formação de fundamentos, vocês vão buscar, né, outras formações. O Miguel está oferecendo aí para vocês também uma formação que ajuda a prepará-los para a certificação PMP, que é uma certificação entregue pelo PMI. PMI é o Project Management Institute, que certifica profissionais, entregando para eles um certificado, né? Que o mercado reconhece como um certificado que atribui competência para ser um gestor de projetos, e muitas empresas na contratação vão dar como diferencial de contratação, né, se você tem uma certificação como essa ou não. Se você tem cursos e formações como essa que a gente está oferecendo, que é a formação em fundamentos de gerenciamento de projetos. Poxa, essa pessoa se interessou de estudar um pouquinho mais, né, para organizar melhor aquilo que ela já sabe fazer dentro de uma estrutura um pouco mais formal, tá? Então, aqui, o GP ele não é apenas para gerentes de projeto, né? É uma competência essencial até para os trabalhos do dia a dia. Acabei de falar isso, né, com o João, né? Trabalhos do dia a dia em qualquer área, da engenharia, da saúde, da educação, tecnologia e finanças, né? O que é? Só para vocês distinguirem, uma coisa é o projeto, outra coisa são as atividades do dia a dia. Projeto tem um objetivo específico, tem um início e um fim claramente definidos para atender aos interesses de um cliente, naturalmente, ou da empresa que está prestando aquele serviço, ou organizando recursos para gerar um resultado que atenda aos objetivos específicos do cliente, mas tem claramente definidos o início e o fim, tem que acabar, senão não é projeto. Atividades de rotina que vocês fazem nas empresas são aquelas que vocês fazem todos os dias. Mas mesmo para as atividades de rotina, se você tiver conhecimento das boas práticas de gerenciamento de projetos, que integra tudo que eu falei antes, escopo, cronograma do projeto, custos, como contratar bem, como elaborar um bom contrato, como me comunicar bem com toda a equipe, todos os envolvidos no projeto, como entender quais são os padrões de qualidade que devo fazer dentro do meu projeto para atender tanto a legislação quanto os interesses do cliente. Então, todos esses conhecimentos, qualidade, comunicação, recursos humanos, como contratar, conversar com as pessoas que estão envolvidas no projeto, são conhecimentos importantes que, se adquiridos, né, se desenvolvidos, podem ajudá-los e muito nas atividades do dia a dia, não só para a atividade de um projeto que você esteja envolvido, tá? Dominar suas práticas permite planejar melhor, executar
ou seja, colocar a mão na massa com foco e entregar os resultados, que é o que eu venho falando aí para vocês. Tá? Um profissional que pensa como gestor de projetos, ele assume uma visão sistêmica, entendendo o impacto de suas ações no todo. O impacto de reduzir o tempo do projeto para a qualidade, para o custo, para os riscos. Então, qualquer decisão que você tome pode gerar impactos, né, no todo, tá? Tanto dentro da sua empresa, como dentro do seu projeto ou para o seu cliente. O profissional ganha credibilidade por entregar o que promete, porque é isso que nós estamos querendo, vamos discutir em fundamentos de gerenciamento de projetos, como organizar todos esses conhecimentos que eu acabei de falar, de forma que os recursos sejam melhor utilizados e eu possa entregar aquilo que eu prometi, que são os objetivos específicos, acordados com o cliente, dentro do prazo combinado. Que uma das maiores frustrações de clientes, de empresa, e para nós que trabalhamos em equipe de projeto, é quando as coisas vão se descoordenando, se desagregando de tal forma que a gente perde o fio da meada e não consegue entregar aquilo que nós nos comprometemos a entregar. Daí surgem reclamações, impactos na imagem da empresa, multas, tá? Em função dos atrasos, perda de credibilidade. E é isso que a gente não quer. Por isso, nós estamos discutindo em fundamentos como nos organizar conceitualmente. Em fundamentos, eu vou apresentar para vocês algumas ferramentas, alguns modelos de trabalho para ajudá-los nessa coordenação, que é o nosso objetivo destas 18 horas, né, de trabalho em conjunto. O profissional que pensa como gestor de projetos torna-se uma referência de confiabilidade e resultado dentro da organização. E é isso que a gente vai apresentar. Por que que isso acontece, né? Como isso vai acontecer? Não sem esforço, não sem comprometimento de vocês também, tá? Desenvolver competências técnicas, comportamentais e estratégicas é o gatilho, o início para isso vai acontecer, né, quando nós discutimos isso tudo de forma integrada nesse curso de fundamentos. E aí os tipos de competências que vocês têm que procurar se desenvolver e se aprimorar. Competências técnicas, que nós chamamos também de hard skills. Competências comportamentais, nós chamamos de soft skills. E competências estratégicas, relacionadas, né, às skills, às habilidades do negócio, business skills. Exemplos práticos de competências técnicas que nós vamos discutir, apresentar, falar um pouco sobre elas nesses cursos de fundamentos. Como fazer um bom planejamento, daí nós vamos usar uma ferramenta que eu trouxe para vocês com o objetivo de ajudá-los, inclusive, a no dia seguinte da nossa aula você conseguir implantar alguma coisa. Vou apresentar para vocês o Canvas em gerenciamento de projetos, que é uma ferramenta simples, tá? Prática, que permite que você coloque vários colegas na frente de uma tela dividida por campos, e aí você começa a preencher esta tela de forma integrada, dinâmica e interativa, discutindo com os seus colegas o que fazer, quando fazer, como me comunicar, quais são os requisitos do produto que eu não posso perder a atenção, quais são os riscos do projeto, em que tempo cada fase do projeto tem que acontecer. Esta ferramenta, que é o Canvas de gerenciamento de projetos, eu vou apresentá-las para vocês na formação de fundamentos. Vou entregar para vocês um template, tá? Isso é um bônus do nosso curso para que vocês possam utilizá-los na sua empresa no dia seguinte, tá? Voltando aqui a essa planilha, competências técnicas em planejamento, e eu disse que vou entregar como uma das ferramentas para ajudá-los nesse planejamento a técnica do Canvas, Canvas em gerenciamento de projetos. Nós vamos falar um pouquinho sobre a importância e como estruturar um cronograma
tá? No caso da formação de fundamentos, noções básicas de como estruturar um macrocronograma, tá? Gestão de custos, riscos, escopo e qualidade. Impacto na carreira. Aumenta a sua capacidade de execução, porque você vai melhor planejar e coordenar todas as informações, né, necessárias para entregar um resultado. E o controle. Você tem alguma coisa planejada, você sabe o que cobrar e quando cobrar. Comportamentos soft skills. Quais são os exemplos práticos de soft skills que são áreas discutidas em gerenciamento de projetos? Liderança, comunicação, negociação, inteligência emocional, trabalho em equipe, tudo isso são pinceladas, tópicos que a gente vai trabalhando, exercitando, né? Porque eu dou o conceito no curso de fundamentos e a gente exercita. Formo equipes nas salas, tá? Cada equipe vai ficar responsável por um projeto, a equipe vai escolher o projeto, de preferência um projeto real, de alguém do grupo, trazemos isso, transpomos essa discussão conceitual para aquele projeto prático, e vocês têm lá 20 minutos para colocar em prática os conceitos que a gente acabou de discutir dentro da ferramenta do Canvas, tá? Em gestão de projetos. Saiu da formação de 18 horas, você sabe como aplicar um Canvas para um projeto que você vai iniciar na sua empresa, tá? E ao longo desse processo, a gente vai estar sempre falando do que é liderança, como você tem que se comportar, que skills você deve desenvolver, como me comunicar com todos os grupos, todas as partes interessadas, sejam fornecedores, seja uma entidade pública responsável pela liberação de uma licença para o projeto, ou o sponsor do seu projeto, ou uma área da sua empresa que tem que liberar um espaço para vocês trabalharem e você precisa negociar, tá? Em sua carreira, fortalece relações. Tá bom, mas é importante você se comunicar. Oi, Sérgio, você pode desligar o seu microfone? Tá? E qual o impacto desses conhecimentos na sua carreira? E no que diz respeito às estratégias, né, tipos de competência, entender sobre as estratégias, business skills, o que você tem que saber? Como este seu projeto está alinhado com as diretrizes estratégicas da sua empresa. By the way, quais são as diretrizes estratégicas da sua empresa? Aumentar o faturamento em 12% até dezembro de 2026? Quais são os projetos que podem contribuir para a sua empresa alcançar essa diretriz estratégica? Essa compreensão, ela é fundamental para um gestor de projetos. Não é só planejar um projeto, executar bem um projeto, mas saber e entender quais são as diretrizes estratégicas que norteiam essa empresa, né? E que o seu projeto pode contribuir para essa empresa, para ela alcançar essas diretrizes, tá? Entender, então, coisas que vão além do nível tático operacional para o nível estratégico. Então, essa compreensão faz de você, gestor de projeto, o gestor de projetos. Uma pessoa que entende o que eu estou fazendo dentro do meu projeto. Vai ajudar a minha empresa? Como vai ajudar a minha empresa a alcançar as diretrizes? Isso te aproxima mais do corpo estratégico, tá? Desenvolver essas habilidades. Alinhamento ao propósito do negócio, saber entender, né, para que servem os estudos de viabilidade, que a partir dos estudos da viabilidade eu vou elaborar um business plan, um plano de negócios. Foco em valor e resultados. Se eu não conheço das diretrizes estratégicas da minha empresa, como é que eu vou focar os resultados do meu projeto? Meu projeto tem que estar alinhado às diretrizes estratégicas para ele entregar maior valor, não só para o cliente, mas como para o negócio, tá? Impacto na carreira. Posiciona o profissional de gestor de gestão de projetos como gestor de resultados e não apenas de tarefas, tá? Estas três dimensões formam o chamado triângulo do talento, de talentos do PMI. PMI é essa organização que estruturou um conjunto de conhecimentos em cima das quais
em cima dos quais muitos MBAs, muitos mestrados, e a nossa formação foi estruturada. É uma linguagem que veio de uma estruturação desse conhecimento, tá? Para quem já ouviu falar do PMI, já deve ter ouvido falar do PMBOK, Project Management Body of Knowledge, que é um livro, 500 e tantas páginas, que é revisado de 5 em 5 anos, na média, e ele foi elaborado por voluntários que têm conhecimento sobre gerenciamento de projetos do mundo inteiro. E fizeram esse compêndio, esse consolidado de boas práticas que orientam a nós, professores, aos gestores de projetos no mundo inteiro, em como melhor organizar os seus recursos, planejar o seu projeto, executar o seu projeto, monitorar e controlar, para chegar ao final do projeto e entregar o que o cliente deseja, tá? Então, esse PMI, tá? Esse instituto elaborou esse compêndio aí de boas práticas, que é o PMBOK, tá? E ali ele sugere essas 3 dimensões essenciais para a evolução profissional e moderna. Para além dessas competências e boas práticas discutidas aí por esse PMBOK, nós discutimos também elementos do PRINCE2, que é uma metodologia de gerenciamento de projetos elaborada pelo governo britânico e que certifica outros tantos profissionais, muito conhecida em países da Europa, e nós extraímos ali elementos conceituais que eu também agrego esses elementos conceituais dentro da nossa formação. Para além disso, tem alguns insights do Scrum, das práticas ágeis de gerenciamento de projetos, tá? Tudo isso num híbrido que a gente elaborou para fazer uma formação um pouco mais completa, um pouco mais com um olhar muito mais próximo às necessidades do mercado, tá? Por isso que a gente busca um pouquinho dos bons elementos, né, do que as outras práticas e metodologias de gerenciamento de projetos nos trazem, nos oferecem e que agregam muito valor para o nosso crescimento profissional. Em pincelada de cada uma dessas práticas e conhecimentos, eu compus, né, eu utilizei para elaborar esse plano. Eu também sou certificada PRINCE2 Practitioner, é um outro certificado, eu sou PMP, PRINCE2 Practitioner, porque eu acho que entendi que essa somatória de conhecimentos enriquece muito a minha formação profissional, e em especial para mim que dou treinamentos em empresas de diferentes portes. Atualmente eu estou trabalhando muito mais com o setor da construção, tá? E esse híbrido de várias informações, de várias fontes, me enriquece muito para que eu possa oferecer isso para essas outras empresas, para os cursos de MBA, para as formações mais rápidas, como essa formação ou estas formações propostas pelo Amiro Atadi, tá? Então, isso é interessante também, porque os coloca um pouco mais, né, de frente às discussões conceituais que são trazidas constantemente, né, pelo mercado, para vocês entenderem um pouquinho o que significa cada uma delas, PRINCE2, Agile ou Scrum, tá? Princípios ágeis de gerenciamento de projetos, né, o que chamam, e o PMI também. Tá? Então, a gente vai dar uma pincelada sobre cada uma dessas boas práticas e metodologias que estão por aí no mercado. E que é importante que você reconheça e as conheça para você extrair delas também elementos que possam ajudá-los na sua formação profissional. Estratégia, né? E gerência de projetos. Basicamente, o que é que nós estamos buscando construir? Ou construir aqui em termos de conceitos para que vocês profissionais, né, estejam atentos para isso. Qual que é o nosso objetivo? Olhar para o futuro para entregar um melhor resultado para o cliente e para a nossa empresa. Pensando no futuro, tá? Eu vou transformar algo, um conjunto de recursos em realidade para entregar alguma coisa de valor ou benefício para o cliente, para a empresa e para você, profissional também. Porque não tem nada mais que nos dá satisfação, né? Não tem nada que nos dê maior satisfação, perdão, do que saber que nós fizemos um bom trabalho. Como é que a gente faz um bom trabalho? Buscando sempre conhecimento, informação, né? Construção de maturidade naquilo que a gente faz, né?
que no nosso caso específico é gerenciar projetos, organizando os recursos para entregar os resultados. Aqui, todo esse pensamento no futuro parte de um pensamento estratégico. Geralmente os donos da empresa, os diretores da empresa pensam: o que a minha empresa deveria fazer para crescer? O que a empresa deveria fazer para alcançar outros mercados? Tá? A partir desse pensamento estratégico, como que eu deveria trabalhar? Qual o nível de matéria-prima? Qual a formação dos meus profissionais e colaboradores? A partir desse pensamento estratégico, eu desenho um plano estratégico, certo? A partir do plano estratégico, eu já sei para onde eu quero ir, o que eu quero fazer, com que padrão de qualidade eu vou fazer isso, quais são os valores, qual é a minha missão enquanto empresa, certo? O que eu quero entregar. Eu acordo todos os dias às 6 da manhã, trabalho 8, 10 horas, estudo à noite, porque eu quero algo que preencha não só o meu dia, que me traga resultado financeiro, né? Mas que preencha o meu sentido de vida. Assim, individualmente, a gente faz essas perguntas, ou deveríamos fazer essas perguntas, e as empresas também. Por isso que elas desenham lá um planejamento estratégico com missão, visão, diretrizes, princípios, tá? Se algumas vezes não cumprem, é porque os donos se perderam ali, né, em algum momento da vida das empresas, mas nós estamos aqui buscando aprimoramento na nossa formação, porque nós queremos resgatar isso das nossas empresas, a gente quer ajudar, contribuir para a empresa melhorar. E assim existem alguns donos, CEOs, diretores de empresa que também entendem que isso é necessário. Planejam estrategicamente, pensam: pô, eu tenho que entregar projetos assim e dessa forma, estruturados e organizados dessa forma, e quais são os projetos que podem ajudar a alcançar essas diretrizes estratégicas. Ali eu identifico os projetos, tá? E executo os projetos para transformar em realidade aquele pensamento que eu tive como gestora, como diretora, como dona da empresa, sobre o que eu quero ser, fazer para o futuro. E o nosso papel é contribuir com que isso aconteça, tá? Essa formação também na linha do tempo para que eu entregue os resultados, né, para esse meu cliente. O que nós vamos discutir na formação, tá? Um pouco sobre quais são as fases as fases que são lógicas, né, de qualquer projeto. Qualquer projeto tem início, meio e fim. E a gente subdividir isso na linguagem do mais formal, né, que é fases de iniciação de um projeto, em que a gente vai discutir com o cliente quais são os interesses do cliente, ou observar no mercado quais são as demandas de mercado, fazer alguns estudos de viabilidade, tá? Dependendo da complexidade do projeto, eu vou mais fundo nos estudos de viabilidade, viabilidade ambiental, viabilidade trabalhista, viabilidade financeira para fazer o projeto, quais são as viabilidades de recursos, é fácil importar equipamentos, né, de fora para Angola? Quais são os trâmites burocráticos? É viável, não é viável? Quais são as especialidades que eu preciso ter? Eu tenho esses especialistas qualificados em Angola, eu tenho que trazer de fora? Qual o custo disso? Não é? Como é que está a questão cambial, dólar? Tem dólar no mercado hoje? Eu vou pagar esses fornecedores, esses equipamentos, esses profissionais? Em que moeda? Quais são os riscos disso para o meu projeto? Estou fazendo estudos de viabilidade em geral. Viabilidade da comunidade, porque às vezes a comunidade do entorno não me permite montar aquela fábrica ou aquele tipo de negócio. Então, quais são as viabilidades também nesse sentido? Faço os estudos de viabilidade, elaboro o que nós vamos discutir na nossa formação. O que é uma TAP? Termo de abertura de projeto é um documento que autoriza, que oficializa o início do projeto. E aí eu faço o kickoff, a abertura do projeto para toda a equipe. Se eu tenho um pouco de formação nesse sentido, esses seriam os passos mais normais, tá? Isso é comum, esses passos são comuns, né?
ou esses processos são comuns na fase de iniciação do meu projeto. Nós vamos discutir na formação quais são os processos comuns na fase de planejamento. E para fazer esse planejamento, nós vamos utilizar, como eu havia mencionado, a técnica do Canvas em gerenciamento de projetos, para me ajudar a desenvolver aqui um macro cronograma, um macro orçamento, os planos de riscos, ou identificando 2 ou 3 riscos principais desse projeto que vocês vão escolher, quais são os padrões de qualidade mínimos, macro, no nível macro, porque na nossa formação de fundamentos não dá para entrar em detalhes, tá? Quais são as considerações que nós temos que fazer acerca das aquisições de matéria-prima, de equipamentos, de serviços, comunicação necessária entre todos os stakeholders e quais são os recursos necessários que eu devo organizar numa estrutura que é o plano de gestão de projetos. O Canvas concluído é um plano de gestão de projetos? Sim, mas o plano no nível macro, mas que me permitiu que profissionais de diferentes especialidades, com uma visão mais multidisciplinar, olhassem todos juntos para aquele canvas, para aquela tela, e contribuíssem uns com os outros para o refinamento das informações que estão ali. Mesmo no nível macro, ela, se feita, é melhor do que nada, vai te ajudar a sair de vários problemas. Se você fizer, mesmo que seja um planejamento no nível macro, é melhor do que nada, que muitas empresas começam o projeto, pessoal, tem uma coisa para fazer ali, tem data para entregar, é dia tal. Começa a fazer. As pessoas, cada um vão fazer do seu jeito, não se integram, não se conversam, daí tem conflito, tem retrabalho, não era bem isso, você atrasou, e aquilo do dia a dia, né? Que vocês conhecem quando a coisa não é bem planejada. Feito um planejamento que seja no nível macro, nós entramos para a fase de execução. Quais são os processos típicos que nós vamos discutir na nossa formação? Como mobilizar os recursos, executar conforme o planejamento e gerir mudanças se forem solicitadas. Ao nível, do início ao fim do projeto, eu tenho que monitorar e controlar aquilo que eu planejei para que, ao executar, eu execute o que foi planejado. Acompanhar o desempenho, controlar as variações e realizar ajustes proativos são processos típicos da fase de monitoramento e controle. A gente vai falar mais sobre elas na formação. E ao encerrarmos um projeto, quais são os processos típicos? Eu vou validar se as entregas estão ok antes de entregar para o cliente. Eu vou realizar sessões de lições aprendidas para avaliar o que deu certo e também o que deu errado. Tá? Mais importante do que avaliar o que deu errado é entender o que nós fizemos ao longo do projeto para corrigir aquilo, para que aquilo sirva de lição aprendida para que não se repita no projeto seguinte. Aí eu estou construindo maturidade na gestão de projetos ao fazer sessões de lições aprendidas ao final de cada fase do projeto e ao final do projeto. São discussões que a gente vai apresentar também na nossa formação. Formalizar o encerramento jurídico, administrativo, financeiro do projeto para a gente terminar o projeto sem pendências, tá? E sem problemas. Então, termino a fase 1, vou para a fase 2, fase 3, fase 4. Em cada uma das fases eu faço a iniciação, planejamento, executo aqui em laranja, monitoro e controlo essa parte, monitoro e controlo tudo isso, é o que está aqui em amarelo, e encerro é o vermelhinho. Faço isso fase por fase até terminar o meu projeto, e essa discussão também eu apresento para vocês em linhas gerais lá na nossa formação, tá? Para ir caminhando para o encerramento dessa apresentação, essa é a ferramenta, né? O Project Model Canvas, tá? O modelo de projetos utilizando um Canvas. Tá? Logo após o kickoff, lembram que o kickoff é lá na fase de iniciação? Eu combinei com o cliente o que fazer, assinamos ali um contrato, daí eu trago isso para dentro da empresa, equipe, vamos trabalhar? Então, vamos planejar com detalhes isso que foi combinado? Mas antes de iniciar o planejamento, eu faço, ou deveria fazer,
como boa prática, uma reunião com todos que direto ou indiretamente vão participar. Se o projeto for grande demais, não dá para reunir todos, porque eu nem sei quais são os que vão vir lá no final do projeto, no final do segundo ano, tá? Mas se der, eu vou agrupar o máximo possível de pessoas que vão direto ou indiretamente trabalhar no projeto e faço que, como boa prática, uma reunião que nós chamamos no início do projeto de kick-off, de lançamento do projeto. A equipe costuma ter percepções fragmentadas, né? Por isso que é importante eu fazer a reunião de kick-off no início, para que essa equipe ela se alinhe, tá? Todo mundo com pensamentos diferentes fala, poxa, nosso objetivo em comum é esse. Na reunião de kick-off foi dito isso, isso e isso. Quem vai trabalhar, quando um tem que interagir com o outro, quais são os canais de comunicação, regras de como nos relacionar, nos comportar, devem ser estabelecidas no início, não ajustadas ao longo, porque senão vai dando conflitos, comunicações atravessadas e é difícil recuperar. Como boa prática, a gente sugere que a reunião de kickoff seja feita antes de iniciarmos o detalhamento do planejamento de projeto. E o detalhamento do planejamento de projeto a gente faz após essa reunião, e é bom ter como o canvas ali nessa reunião para me ajudar também a entender, a colocar todas as pessoas de frente a esse canvas para me ajudar a planejar macro, para depois cada uma das equipes fazer os planejamentos mais detalhados, fragmentados posteriormente. Mas elas sabem que aquilo que foi detalhado individualmente ou em grupos menores tem que ter um objetivo comum. Quem estabelece isso? Na reunião do kickoff, por exemplo, tá? Bom, logo após o kickoff, a equipe costuma ter percepções fragmentadas. Cada área entende o projeto a partir da lente dele, engenharia, compras, meio ambiente, administrativo, colocá-los diante de uma tela, que é o Canvas, planejando de forma macro o projeto, é uma forma de buscar engajamento, buscar comprometimento multidisciplinar, tá? Canvas é essa tela que foi subdividida, vocês estão vendo? O roxinho dividido em 3 partes, o amarelo em 2, tá? Ele foi subdividido por temas, tá? E aqui eu vou responder perguntas fundamentais, como por quê, o que fazer, quem vai fazer, como vai ser feito, quando e quanto, tá? Tá? E aqui, quais são os conhecimentos que estão aqui por trás para responder essas perguntas? Qual é a justificativa desse projeto? Qual é o objetivo desse projeto sob o ponto de vista da empresa e do cliente? Quais são os benefícios que esse projeto vai trazer para a empresa, para o cliente, para outros stakeholders, inclusive para os fornecedores? Qual o produto final desse projeto? Quais são os produtos parciais? Quais são os principais requisitos do projeto sob o ponto de vista do cliente? Quais são os stakeholders? Stakeholders são partes envolvidas, tá? Pessoas ou instituições que vão trabalhar no projeto, os externos. Qual é a stakeholders internos? São a equipe, tá? Qual equipe? Quais são as premissas? Eu parto da premissa que. Quais são as premissas existentes para que esse projeto possa ser iniciado? Quais são os principais grupos de entregas? Cada uma das fases, né, tem que fazer. Quais são as principais restrições de prazo, de custos, restrições normativas, restrições de recursos, eu tenho restrições cambiais. Quais são as principais restrições do projeto? Quais são os riscos desse projeto? Cada uma dessas entregas aqui tem que acontecer como aqui na linha do tempo, quanto vai custar cada uma das entregas. Eu vou usar post-its, fixando essas informações dentro desse canvas, e numa telinha maior é isso daqui, tá? Esses verdinhos são os post-its, vocês vão preenchê-los com informações acerca de quais são os benefícios, qual o escopo, qual linha do tempo, quais são os principais riscos, que vocês viram lá atrás, né? Que é esses conhecimentos que nós vamos explorar aqui na nossa formação, para ajudá-los a entender, fazendo aí um planejamento macro do que é o projeto, tá? Por isso que vai ser interessante vocês escolherem um projeto real,
tá? Simples, mas real. Eu vou orientá-los nesse sentido, tá? Um projeto de preferência tangível, que tem uma entrega palpável, que é mais fácil de ser pensado, tá? Do que um projeto na área de serviços. Para uma formação, né, de 18 horas, eu tenho que procurar elementos que ajudem vocês como é que fala? Associar conceitos discutidos na formação com a prática. Mas eu vou orientá-los no dia da formação, que tipo de projeto vocês vão escolher, sendo um projeto real, de preferência de um dos membros da equipe ali, da equipe que vai ser separada, selecionada ali para fazer aquele projeto no dia nos dias da formação, tá? Vamos lá. O Project Model Canvas, ele é subdividido. Aqui na minha tela deu um problema. Espera só um minuto. O Project Model Canvas, tá? Como eu tinha mencionado anteriormente, esse aqui são pessoas, né? Times multidisciplinares, pessoas que estarão envolvidas no projeto ao longo do tempo. Lá no kickoff, eu procuro colocar o máximo possível as pessoas de conhecimentos multidisciplinares, da área financeira, da área de contratos, os especialistas técnicos, depende da natureza do projeto, os especialistas são diferentes, né? Se é um projeto de marketing, os especialistas desse projeto de marketing são se é um projeto de construção civil, os especialistas são engenheiros, né? Então, eu vou colocar os especialistas conversando com o pessoal da área financeira, de recursos humanos, que vai contratar os recursos necessários para trabalhar no projeto, o pessoal da área da qualidade, o pessoal da área jurídica, né? O pessoal da aquisições, suprimentos, o pessoal do almoxarifado, dependendo do projeto. Então, eu coloco essas pessoas para discutir o projeto no nível macro, tá? Então, o Project Model Canvas é um excelente instrumento de comunicação, pois ele permite literalmente que todos os stakeholders fiquem na mesma página, que é essa que vocês estão vendo aí, tá? Quando eu faço uma formação presencial, eu imprimo isso aí numa folha A1 e coloco, né, para cada uma das equipes trabalharem em frente a essa folha A1. Como nós vamos fazer, né, num ambiente remoto, tá? Então eu entrego esse mesmo Canvas num PPT e vocês vão pegar post-its, né, digitais e vão colocar ali no Canvas e vão sair da formação para além dos conhecimentos fundamentais para melhor se qualificarem como profissionais em gestão de projetos, vocês vão sair daí com uma ferramenta para poder usar no dia seguinte de trabalho de vocês, tá bom? Como eu disse a vocês, esse é o bônus que a gente oferece nessa formação. Para encerrar, tá só para relembrá-los, né? Os dias da formação, dias 18, 19 e 20. O Miguel tem feito um trabalho maravilhoso aí na divulgação, né? Na explicação para vocês individualmente do que trata essa formação, quais são os nossos principais objetivos, as datas, né? E o horário. Na semana, nós temos 3 noites, né? 18, 19 e 20, terça, quarta e quinta. Depois, na semana seguinte, 25, 26 e 27, começando às 19 horas, horário de Angola, e terminando às 22 horas, tá? E para encerrar, os nossos principais, né, objetivos, permitir que os participantes, que vocês, compreendam a importância da aplicação das boas práticas em gestão de projetos para a sua carreira e desempenho da empresa, tá? Aplicar os conhecimentos sobre gestão de projetos para efetivamente melhor planejar, executar, monitorar e controlar os seus projetos, apresentando, né, ferramentas e práticas essenciais para melhor condução dos seus projetos, melhor elaboração desses planos, melhor encontrar, né, ferramentas e formas de melhor monitorar o que estão fazendo, controlar o que estão fazendo. Aliás, é uma discussão que eu sempre faço. Qual a diferença entre monitorar e controlar? Então, são conceitos que eu também vou trazer para vocês. Qual a diferença entre estimativa de custos e o orçamento do projeto? Também são conceitos que são importantes de serem entendidos para a gente não gerar confusão com os outros, né, participantes do projeto.
finalmente, entender como a ferramenta Canvas em gerenciamento de projetos, né, pode ajudá-los na construção de uma visão mais ampla e multidisciplinar dos desafios que vocês terão à frente, né, ao planejarem o projeto. Eu sou autora de alguns artigos, e quando a gente faz, né, mestrado, doutorado, pós-doutorado, a gente escreve muito artigo, tá? Escrevi alguns. Na época do meu doutorado, eu fiz um doutorado em reengenharia de processos em 1997, quando eu terminei meu doutorado. Era o auge, né, de se falar sobre reengenharia. Escrevi muitos artigos. Daí fui trabalhar numa empresa que chamava CTBC Telecom, hoje ela se chama Algar Telecom, fiquei 5 anos nessa empresa, mas antes disso eu trabalhei na Xerox Telecom, em paralelo com o meu pós-doutorado, também escrevi artigos lá. Mas nessa empresa Algar Telecom eu escrevi esse livro, A Excelência em Fazer Acontecer, e eu apresentei um estudo de caso sobre como essa empresa cresceu, evoluiu em seus processos, analisando seus processos, redesenhando seus processos, criando indicadores, Key Indicator Performance, né, indicadores de performance, e eu mostrei nesse livro, passo a passo, as ferramentas utilizadas, o envolvimento da diretoria, como modelar um processo, como analisar um processo, quais são as ferramentas da qualidade que nós utilizamos para alcançar as melhorias contínuas. Está descrito aqui nesse livro, Excelência em Fazer Acontecer. Também trabalhei junto com colegas da FGV na elaboração desse livro chamado PMO, Escritório de Projetos, Programas e Portfólio. Eu sou coautora de um dos 26 artigos, são 26 autores, tá? E trabalhei com um capítulo que fala da estratégia para a implantação de um PMO. Eu acredito que esse mês que vem, eu comece a implantar o PMO numa empreiteira. Tá? Essa empreiteira foi responsável aí no último projeto dela pela instalação de cabos de alta tensão, 350 kV, subterrâneo, passando por cidade, embaixo, né, embaixo de vários pontos, né, críticos da cidade de São Paulo, passando embaixo de rio, embaixo de metrô, embaixo de prédios, edifícios complexos, cabos de 350 kVA. Obviamente tiveram uma série de obstáculos, problemas, fizemos uma sessão de lições aprendidas com essa equipe, envolvemos vários profissionais dessa empresa, financeiro, RH, almoxarifado, pessoal da logística, pessoal das engenharias, planejamento, jurídico, o dono da empresa, o CEO, participou, os diretores da empresa participaram dessa sessão de lições aprendidas, que faz parte de uma das ferramentas das boas práticas de gerenciamento de projetos, para que no próximo projeto, que é esse que eu espero começar com eles, eles já comecem com o PMO implantado. Escrevi também, eu sou, como disse, professora da Fundação Getúlio Vargas, e escrevi como coautora, são 4 autores aqui. Coautora, o meu capítulo foi especificamente tratando da garantia da qualidade, tá? E isso é um dos tópicos discutidos numa das áreas de conhecimento do Guia PMBOK, daquele instituto que eu mencionei para vocês, PMI, e é um tema detalhado, né, nas formações de MBAs, nas formações mais específicas, algumas delas a Miro Acad traz, de qualidade em projetos, tá? E, por último, aqui eu escrevi esse livro junto com engenheiros civil, são 2, 4, 6, 8 colegas, e eu coordenei, eu fiz a estrutura do que eu gostaria que esse livro trouxesse em termos de conhecimentos práticos, tá? Associados já ao gerenciamento de projetos na construção civil. Bússola de gestão para construção civil, e aí participaram engenheiros civis, donos de construtoras, que também são professores, e me ajudaram, cada um deles, escrevendo um capítulo falando sobre a parte financeira na construção civil, a parte de tecnologias, no caso, nós falamos sobre o Revit, né? Que é uma tecnologia que ajuda muito na integração de diversas disciplinas da construção civil, disciplinas técnicas da construção civil,
falamos, no meu caso, de gerenciamento de projetos na construção civil, boas práticas, recursos humanos, e os desafios de gerenciar pessoas na construção civil. Cada um desses capítulos é bem prático, bastante aplicado, rico, trazendo bastante as experiências, os desafios desses profissionais. E é essa experiência que eu posso trazer para vocês e espero que possa ouvir de vocês também um pouco mais sobre as experiências de vocês e assim a gente possa crescer, né, em conjunto, quanto profissionais, aprendendo uns com os outros e eu ensinando aquilo que aprendi um pouco antes, tá bom? Espero que eu possa contribuí-los. Votos, né, de que vocês possam participar dessa formação, que se inicia no dia 18 de novembro, e a gente possa colocar em prática, né, um pouco disso que nós conversamos, tá bom? Se vocês tiverem interesse, Miguel, se quiser abrir o microfone aí para o pessoal, fiquem à vontade para fazer as perguntas, porque o objetivo dessa palestra é esse, tirarem as dúvidas acerca do que contém, do que nós vamos discutir, quais são os desafios e como é que vocês podem crescer junto conosco, né? Então, se quiserem tirar alguma dúvida, fiquem à vontade, tá? Sob o ponto de vista conceitual, tá? Parte mais administrativa da formação, né? Como fazer a matrícula, daí o Miguel esclarece em particular com vocês. Querem abrir o microfone? Fiquem à vontade. Podem fazer perguntas, caso tenham perguntas para fazer, estejam à vontade. Quer puxar alguma coisa aí, Miguel? São dúvidas que levam para você, geralmente quando conversam com você, né? Mais uma vez, boa noite. Boa noite, Edson. E não é bem uma dúvida, mas é um contributo. Eu gostaria de, inicialmente, contribuir que uma das principais fases ou uma das principais etapas e que acaba sendo o sucesso da gestão de projetos, nada mais do que manter uma comunicação assertiva. Eu penso que é o primeiro princípio para o sucesso de qualquer que seja o projeto. Uhum. Por que é que eu digo isso? Porque em engenharia de requisitos, fala-se que o levantamento de requisitos acaba sendo um elemento bem mais crucial do que nós entregarmos o produto final. Nós podemos trabalhar a todo gás, trabalhar com um time bem definido, querer entregar um produto em 1 ou 2 dias, mas vai ser um produto que não atenda à necessidade de um determinado cliente, por exemplo. Por que é que não vai atender? Não vai atender porque nós não vamos dar ouvido às necessidades, não vamos saber o que é que realmente se precisa ou se perspectiva para uma determinada empresa. Então é importante nós termos uma comunicação assertiva, de modo a mensurar quais são os reais problemas que uma determinada instituição enfrenta e encontrar possíveis soluções para resolver esses problemas. Depois, um outro elemento que contribui para a gestão de projetos, de modo que ela seja eficaz e tenha alguma eficiência, é nada mais do que assegurar um planejamento seguro. Depois da comunicação, um outro elemento muito crucial é o planejamento. É ali onde nós vamos conseguir definir um cronograma de trabalho, vamos conseguir pensar em como ou possivelmente seria os nossos recursos, quer seja do ponto de vista financeiro, materiais e até mesmo do ponto de vista humano, que são as equipas, não é? Depois, eu penso que as outras são consequências desses dois elementos. Se calhar vão vir a fiscalização, que é aí onde nós encontramos a monitoria, entre outros elementos.
E está de parabéns. Gostaria de parabenizar a, a doutora Tânia, pela bela dissertação curta, objetiva e com bastante síntese naquilo que foi a sua abordagem. Deu para aprender bastante alguns elementos que, de facto, eu tinha ainda alguma dúvida. Só por isso é que não vou voltar a questionar sobre os mesmos. Obrigado. Edson, obrigada, viu? De coração, obrigada pelo seu feedback, pela sua contribuição. Vocês estão vendo, contributo, né, que vocês chamam. Vocês estão vendo como durante uma formação a troca ela é rica. Vocês têm muito para ensinar com os valores, com a visão de vocês de gerenciamento de projetos. Eu tenho a ensinar com a minha experiência, com as minhas formações, e é uma troca rica. E é para isso que essas formações servem, né? Para a gente também montar, estabelecer o nosso networking. Depois dessa formação, vocês vão entrar para um grupo específico lá, que o Miguel montou, né? Que é um grupo de ex-alunos, que vão continuar se falando, se interagindo, e as oportunidades de negócio, oportunidades profissionais saem de relacionamentos como esses que a gente constrói nessas formações. Tá bom? Muito obrigado pelo seu contributo, obrigado pelas suas palavras, tá bom? Espero que com essa simples apresentação de uma hora, você já me ensinou, né? E vocês tenham, né, podido aprender ou expandir um pouquinho mais a visão de vocês acerca do que é gestão de projetos, do valor que essa área tem. Eu sou suspeita para falar, porque eu trabalho com isso há mais de 25 anos. Oi, Miguel, saiu um pouco do ar ou é impressão minha? Acho que é problema, acho que é questão da rede. Mas Tá. muito obrigado pela presença de todos, pela participação, por estarem presentes hoje. Qualquer dúvida, inquietação, é só entrar em contato. Podem puxar no off, no número 923. Nós estaremos aí para responder todas as questões. Não hesitem, a formação começa no dia 18, acho que é isso, dia 18 de novembro, precisamente daqui a aproximadamente 2 semanas, 2 a 3 semanas. É isso, vamos aguardar e contamos convosco, né, que participem para na formação, que tenham essa oportunidade de ter uma visão um bocadinho mais ampliada sobre aquilo que foi passado hoje. Hoje foi apenas um pequeno resumo para clarificar alguma coisa, mas para quem participar será uma boa experiência e incentivo a participarem da formação. E se vocês puderem, né, divulgar essa formação junto aos seus colegas, pessoas Exato. conhecidas, também a gente agradece bastante e eu os vejo a todos, né, no dia 18. Ficaria muito feliz de reencontrá-los também. Miguel, eu, né, toda a equipe do Miguel, tá bom? Um abraço grande. Se tiverem alguma dúvida que não se lembraram, manda uma mensagem para o Miguel que eu gravo uma ligação, tá? Um áudio para vocês e envio a resposta. Tá. Muito obrigado a todos. Continuação de uma boa quinta-feira. Obrigada. Obrigada. E Um bom descanso, merecido descanso Boa a noite. vocês. Está passando da hora de dormir, não é? Noite a todos. Bom exato. descanso. Boa noite a todos. Boa Boa noite, noite. obrigada, Tânia. Nada, querida, a gente se fala, tá? Dúvidas você me procura.